Estamos começando mais um culto online, que Deus possa nos abençoar em mais um momento com Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, nós lemos: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Essa palavra fala sobre os dois caminhos, que nós possamos escolher o caminho estreito, mas o caminho que é do Senhor, o caminho onde a luz do Senhor brilha e nos dá a direção. Vamos falar com o Senhor. Eu convido você a colocar seus pedidos de oração diante do Senhor nesse momento, que possamos clamar a Ele nesta hora. Vou pedir a você para fechar os teus olhos e orar comigo nesse momento. Pai querido, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a encontrar a Tua direção. Sabemos que existem dois caminhos e que o Senhor nos convida a caminhar nesse caminho estreito. Ajuda-nos a permanecer nele, Pai. Uma vez que nós descobrimos esse caminho, nós possamos permanecer nele. Se estamos desviados dele, Senhor, ajuda-nos a voltar para esse caminho. Que o Senhor possa também atender, Pai querido, os pedidos que estão feitos agora em oração na nossa mente, no nosso coração, porque nós cremos que o Senhor conhece o nosso coração. A Tua palavra diz que as palavras ainda não vêm à nossa boca, mas o Senhor já conhece, porque antes de falarmos, nós formamos as palavras através dos pensamentos, através da memória, através do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer as dificuldades que nós temos nos nossos dias. Que as dificuldades que temos passado nós possamos superar juntamente com o Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor, que você possa estar cantando juntamente conosco este louvor e nos preparando para ouvirmos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor
sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estamos de volta. Eu quero ler ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 5, a partir do versículo 13. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura, bastante conhecida, mas muito importante para cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículos 13 e seguintes. Nos diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O versículo 14 nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Que o Espírito Santo possa transformar esta palavra, possa trazer paz e principalmente nos dar entendimento desta palavra. Amém. Nossa vida precisa transmitir cor e sabor. Eu quero falar sobre a importância do nosso testemunho nos dias que nós temos vivido. Ah, pastor, mas as pessoas não estão nos vendo. Estão sim, as pessoas continuam nos vendo, né? As pessoas continuam acompanhando o que você vê, o que você fala, os comentários que você faz nas redes sociais. Tudo isso continua sendo observado. Talvez as pessoas não te vejam fisicamente, não te vejam pessoalmente, mas elas estão vendo o que você está pensando, o que você está postando, o que você está falando nas mídias sociais. E isso dá para cada um que nos vê fazer um juízo sobre nós. Então, a nossa vida precisa transmitir cor e sabor. E conforme o final do texto que nós lemos, no versículo 16, nos diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, esta palavra está dizendo, olha, aquilo que nós fazemos, ela precisa trazer um impacto positivo na vida das pessoas que estão ao nosso redor, para que o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Então, o meu testemunho não é só para mim ser o bonzinho, para ser
alguém melhor do que os outros. Pelo contrário, se eu faço alguma coisa apenas para ser bonzinho, eu estou fazendo contrária à vontade de Deus. O que Deus, na verdade, quer é que nós possamos fazer as coisas para glorificá-lo e não para glorificar cada um de nós. Então, as nossas atitudes, elas precisam trazer Deus para perto das pessoas. Então, aquilo que você fala nas mídias sociais, aquilo que você interage nas mídias sociais, precisa glorificar ao Senhor. Então, tem sido isso a nossa prática? Senão, nós precisamos olhar, né, para esse texto que nós lemos, né, olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos fala acerca do bom testemunho, né, sobre a importância de quão bom ser esse testemunho, quão agradável a Deus ser o nosso testemunho, isto é, a nossa vida. Então imagine a vida sem luz, imagine, né, que você não iria saber o tamanho das coisas, você não iria ter uma noção de profundidade das coisas, você não veria as cores, né? Então nós não teríamos uma dimensão até mesmo do que nós somos, né? Da nossa cor, da nossa altura, do nosso tamanho. Então isto tudo seria prejudicado se a gente não tivesse a luz, se nós vivêssemos numas trevas profundas. Então os nossos olhos é algo muito importante que Deus nos fez. Então os nossos olhos é o melhor equipamento óptico, né, que a natureza criou e aquilo que o ser humano pensa em criar, que já criou em termos de transmitir cor, né? Não teria sentido se nós não tivéssemos os nossos olhos. Também, imagine uma comida sem sabor. Imagine aquela comida mais deliciosa, mais prazerosa aos olhos, mas se você colocasse na boca, ela não tivesse nenhum sabor. Isto é, ela estivesse sem sal, né? Não haveria como comer. Então, qual a utilidade do sal? Qual é a utilidade da luz? Se eu encobrir a luz, ela vai continuar acesa, mas ela não vai fazer o que ela tinha que fazer. Se eu fizer um alimento, mas não colocar o sal, então esse alimento também não vai ter sabor. Então, cada um desses elementos ele tem um propósito na nossa vida. A luz, ela é para os olhos. O sal, ele é para a boca. A gente não pode misturar os dois. A gente não pode trocar o lugar dos dois, perdão. Eu não posso colocar sal nos olhos e eu também não posso colocar a luz na boca. Porque não tem sentido, né? Vai ser muito ruim para a nossa vida. Então, é preciso ordem. O nosso testemunho precisa ser coerente com a vida que nós vivemos. Então, não adianta eu apenas dizer, hoje eu vou dar um bom testemunho, vou cuidar minhas ações, vou fazer coisas boas, eu vou ajudar pessoas, eu vou ser agradável às pessoas. Mas aí amanhã eu não sou nada disso, significa que eu dei um bom testemunho por um dia, mas isso não é a minha vida, isso não faz parte da minha vida. A minha vida é outra coisa, né? A minha vida é bem diferente. Então eu não posso ser diferente daquilo que eu sou. Se eu olho para mim e vejo que eu não estou dando um bom testemunho, eu preciso mudar atitudes. O meu testemunho, ele não pode ser pensado, não pode ser ensaiado, não pode ser dramatizado, né? Eu tenho que ser real. Então, se eu quero dar um bom testemunho, eu tenho que descobrir o que a palavra de Deus pede para mim em relação a ser um bom testemunho, né? Então, em relação a... eu não posso colocar, né, o sal nos olhos e nem posso colocar a luz na boca. Então, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua ordem, e eu preciso respeitar tudo isso dentro do reino de Deus, né? Então nós temos na nossa vida, na nossa casa, a luz, nós temos o sal, nós sabemos para que serve cada um deles, e nós vamos usar também na medida certa, né? Então exatamente com essas coisas tão simples, mas importantes que Jesus comparou o testemunho e a vida cristã.
O que Jesus está querendo mostrar para nós? Né? No versículo 13 ele diz que o sal só serve para dar sabor. Então, muitas vezes nós precisamos mostrar para as pessoas que nem tudo está perdido, que nem tudo está ruim na sua vida. Quantas pessoas estão achando que a vida não tem mais sentido, estão vivendo dias difíceis, como todos nós, mas diante da dificuldade, aqueles que não têm a paz do Senhor têm a tendência de desesperar, de ficar sem esperança. E isso é muito perigoso, porque as pessoas tendem a tirar a própria vida quando entram por esse caminho. Sem contar as doenças da alma, né? Tipo a depressão, o estresse, né? Isso leva à ira, ao ódio, né? À falta de compaixão, à falta de sentir a dor do seu próximo, né? Tudo isso como consequência, né, da falta de Deus em sua vida. E nós precisamos, né, se nós queremos dar sabor à vida das pessoas, nós temos que falar da importância que Deus tem para cada um de nós. Então, quando Jesus ensinou a ser sal e luz, ele queria transmitir a mensagem de que a vida cristã tem uma diferença. É preciso luz para discernir as coisas. É preciso sal para provar o gosto da vida. Então, quais as características do sal e da luz nós precisamos ter para transmitir um bom testemunho às pessoas? Primeiramente, eu preciso de bom senso. Por que bom senso? Um alimento sem sal é terrível, mas, ou porém, com excesso de sal também não é prazeroso. É muito ruim, se torna ao ponto de não ser tragável, né? Então, da mesma forma, ficar num lugar de escuridão extrema é muito ruim, mas ficar num lugar com excesso de luminosidade é prejudicial aos nossos olhos. A gente não consegue abrir os nossos olhos. Então, de que adianta uma luz forte se eu não posso abrir os meus olhos? De que adianta um alimento aprazível, agradável aos olhos, mas que ele está cortando de sal, né? Então, portanto, é necessário uma medida certa para cada um deles, de forma que não falta, mas também não incomode. O sal em excesso incomoda o paladar. A luz em excesso, ela incomoda o quê? A nossa visão, os nossos olhos. Ela pode até nos cegar, né? Pode até queimar a nossa retina. Então, diante de tudo isso, nós precisamos o quê? De equilíbrio. Então, o testemunho cristão, a vida cristã, para testemunhar Deus, testemunhar Cristo, precisa de equilíbrio, né? As pessoas veem percebem quando a gente está sendo falso. Então, tem pessoas que vivem no extremo, né? Ou é 8 ou é 80 em relação à sua vida espiritual. Quando estão mal, estão muito mal. Quando estão bem, tentam demonstrar que estão muito além daquilo que realmente eles estão. E as pessoas percebem, né, como eu disse, quando a gente está sendo falso em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso comportamento, né? Então, isso nos ensina que o cristão deve ter bom senso, né, equilíbrio, temperança. Bom senso, equilíbrio, temperança. Olha essas 3 palavrinhas importantes, né? Porque não é bom ser uma pessoa chata, uma pessoa que incomoda. Ah, mas eu tenho que dar um bom testemunho cristão. Certo, mas nós não podemos invadir a privacidade das pessoas. Nós não podemos falar de Deus se elas não querem ouvir de Deus. Nós não podemos ler a palavra para elas se eles não querem ouvir a palavra. Nós não podemos cantar algum louvor para elas se elas não querem ouvir. Então, nós temos que entender e ver uma estratégia de chegar àqueles que não querem saber da palavra de Deus. Então, nós temos que continuar sendo cristãos, né? Nós não podemos deixar de ser cristão porque nós estamos num ambiente que não é cristão. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém. Olha a sabedoria de Paulo, né? Que a nossa palavra ela tem que ser sempre agradável.
Queridos, uma palavra agradável não significa falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas principalmente dizer aquilo que elas não querem ouvir também em amor. Né? Falar aquilo que elas querem ouvir, mas também aquilo que elas não querem ouvir em amor. Então ele diz que as palavras têm que ser temperadas com sal para que saibais como convém responder a cada um. Se ela for muito salgada, as pessoas não vão ouvir, vão rejeitar. Se ela não tiver sal algum, as pessoas também não vão querer, porque ela não vai ter gosto. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, né, minha sogra diz, para a gente conhecer as pessoas, nós precisamos comer um saco de sal junto. Só que um saco de sal a gente não come de uma vez. Nós precisamos de tempo para comer esse sal. Então, não adianta você ver uma pessoa estranha que não sabe quem você é, de onde você veio, e você querer ler a Bíblia toda para ele ou para ela. Ela não vai querer ouvir, ela não vai querer saber, né? Nós temos que mostrar que aquela palavra é importante para nós. Ao tornarmos conhecido de outras pessoas, nós deixarmos implícito nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na maneira como nós falamos, na maneira como nós tratamos essas pessoas, que nós temos, né, o Senhor Jesus no nosso coração. Isso é o que vai tornar agradável a palavra de Deus às pessoas. É isso que vai também trazer interesse para as pessoas em relação a elas quererem, também conhecer o Senhor e receber do Senhor. Então não adianta a gente forçar a barra, nós temos que tornar a presença de Deus agradável para as pessoas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que carecem do Senhor, né? Então, qual tem sido o nível de equilíbrio da tua vida espiritual? O teu testemunho tem falado do quê? Né? Você tem expressado o quê quando você fala com as pessoas, quando você cumprimenta nas suas relações de trabalho? Como você tem vivido, né? Ah, mas aqui no trabalho eu sou um profissional, lá em casa eu sou outra, lá na minha igreja eu sou outra. Não, nós somos a mesma coisa. Né? Aquilo que nós somos quando nós estamos distraídos, aquilo é o que eu sou real, né? Agora, quando eu estou num ambiente que eu tenho que me portar diferente daquilo que eu sou, então eu estou representando naquele lugar. Aquilo não sou eu. E desta maneira, nós não receberemos, né, a vida eterna, nós não seremos sal da terra e nem luz para o mundo, né? A segunda característica que o sal e a luz têm e que nós devemos espelhar nelas para dar um bom testemunho cristão era o contato. O que é o contato? É o estar junto. Como nos aproximamos, né? Nós já vimos que o sal dentro do saleiro não adianta nada. Nós vimos que a luz escondida também não adianta nada. Precisa haver o quê? Haver o contato da luz com o ambiente para iluminar o ambiente. É preciso o contato do sal com os alimentos para que ele possa produzir sabor. Então, como nós vemos, né, nem o sal e nem a luz, quando eles estão isolados, eles têm qualquer importância na natureza. Queridos, queridas, você está vendo quão é importante o nosso contato? Ah, mas eu não gosto de conversar com pessoas. Ah, mas eu não gosto de me expor. Eu não estou dizendo para você se expor. Eu estou dizendo para você ser cristão. Todos nós conversamos com alguém ao longo do dia. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Aí nós temos um problema, né? Porque se nós somos seres humanos, nós temos que nos relacionar primeiramente com o nosso Deus e com o nosso próximo, né? Que são outros seres humanos. Por quê? Jesus, ele diz, certa vez, quando ele foi questionado sobre qual o mandamento mais importante, ele diz, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que me relacionar com ele, porque o amor
ele precisa de relacionamento, né? Ele precisa também do contato, assim como o sal e a luz, o amor precisa de contato, de relacionamento para ele poder acontecer, né? Então a luz permite o contato com o mundo, para a gente ver as coisas antecipadamente para tocar. O sal, ele precisa ser tocado, né, provado para ver o seu sabor. A luz, se a gente entrar num ambiente escuro e a gente não acender uma luz naquele lugar, provavelmente a gente não vai encontrar aquilo que nós estamos procurando naquele ambiente. Vai ser difícil encontrar. E se ele for pequeno, então, se torna praticamente impossível, né, ao nosso tato a gente encontrar aquele objeto. Eu não sei se você já teve, né, passou por uma experiência de ir dormir num lugar estranho, num quarto estranho, e que ele fosse bem fechado, e você acordasse à noite e não tivesse nenhuma luz de referência para você, não tivesse nenhum objeto que você pudesse ver, né, uma frestinha na janela ou na porta, ou um abajur ligado para você se orientar naquele lugar. É terrível, né? Eu já passei por essa experiência algumas vezes, de acordar à noite e olhar para o lado e não saber onde está a porta, né? Aonde está a janela, para que lado eu me levantaria, né? Se para a direita ou para a esquerda, né? De que lado da cama eu levantaria, né? O que fazer naquela situação? Então, a luz, ela precisa ser acesa. Não adianta ter uma lâmpada, né, ter fiação no quarto que nós dormimos e de repente não ter o interruptor para a gente acender aquela lâmpada, ela ficar desligada. Então nós precisamos dessa luz, né, nós precisamos do contato com as pessoas. A vida cristã depende de outras vidas para ela ser expressa. O nosso testemunho, ela não é para a gente ter apenas ou viver apenas para nós. O nosso testemunho, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser vivido pelas pessoas, ele precisa ser conhecido. Como eu me relaciono no supermercado, por exemplo, como eu me relaciono com as pessoas na rua, como eu me relaciono no meu trabalho. Desse tipo de relacionamento que estou falando. Não estou falando de algo que você de repente imagina, você liga uma mídia social sua e fala, agora eu vou dar um bom testemunho, você vai dar uma palavra boa para algumas pessoas. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo do dia a dia, né? O contato é algo muito bom, né, que nós precisamos ter, né? Então, assim como o sal, ele precisa ser esfregado nos alimentos, né? Não adianta, de repente, você vai fazer um churrasco, você simplesmente deixar o sal próximo da carne, não vai pegar sabor, né? E quanto mais tempo esse sal ficar na carne, por exemplo, ou em qualquer alimento, mais ele vai salgar, mais ele vai dar sabor. Então, quanto mais tempo houver o contato de cozimento daquele alimento com o sal, menos sal a gente precisa colocar. Então, ele se torna mais forte, né? Qual é a maior dificuldade em experimentar o sabor da vida cristã? Qual é a maior dificuldade que você tem em enxergar a cor do mundo? Isso fala muito em relação ao seu testemunho, a como as pessoas te veem como cristão. Porque pior do que as pessoas não nos verem como cristão, elas também nos verem como falsos cristãos, como pessoas que não dão o devido valor ao sacrifício de Jesus. Então, quando eu não dou um bom testemunho, queridos, eu estou fazendo isso. Eu não estou dando o devido valor que o sacrifício de Jesus merece e requer de cada um de nós. Então, se nós já experimentamos o amor de Cristo na nossa vida, nós precisamos expressar esse amor de Cristo em nossa vida. E aonde? Nos relacionamentos. Nós trabalhamos muito hoje na nossa igreja com o discipulado. E descobrimos, depois de algum tempo, de que não existe discipulado sem relacionamento. Discipulado é 100% relacionamento. Então, na verdade, uma das definições de discipulado é
eu conseguir impregnar nas outras pessoas aquilo que eu tenho de Cristo impregnado na minha vida. Isto é, o que eu tenho de Jesus, eu compartilho com outras pessoas através do meu dia a dia. Não é simplesmente uma vez por semana, eu vou ser cristão, eu vou visitar alguém. Não, é ser cristão 24 horas. É ter aquele pensamento, em meus passos, o que Jesus faria. Isto é, naquela circunstância, o que Jesus faria. Qual seria a resposta de Jesus para aquela situação? Qual seria a atitude de Jesus naquela situação? É isso que fala do nosso testemunho, queridos e queridas. Vamos caminhando um pouquinho mais. A terceira característica do sal e da luz está na sua naturalidade. Nós vimos que primeiro, a primeira característica que nós cristãos precisamos ter é o bom senso, a segunda é o contato e a terceira é a naturalidade. Quer ver uma coisa? Depois de provado o sabor do sal e as cores da vida, proporcionados através da luz, isso se torna uma necessidade natural. Por exemplo, as pessoas que nasceram cego ou cegas, as pessoas que nasceram cegas, elas não têm noção de cor. Pega tal coisa verde para mim. Para elas não tem essa noção de verde. Ela não tem noção de formas. Ela não tem noção de profundidade. Por quê? Porque não tem luz na sua vida, elas não enxergam. Elas criam um outro mecanismo para sobreviver. Mas não é algo natural. Então, a naturalidade, ela precisa acontecer na nossa vida cristã. Nós temos que ser naturais, não artificiais, porque o contrário do natural é o artificial. Isto é aquilo que é manuseado, aquilo que é transformado, aquilo que é mudado a aparência. Então, com o tempo, se torna algo tão natural que nós só sentimos falta quando corremos o risco de perder. Na nossa vida cristã, nós temos que entender a questão dessa naturalidade. Cada pessoa, ela sabe, vamos dizer assim, o tipo de, ou a quantidade, de sal que é mais prazerosa na sua vida. Por exemplo, ela sabe que determinado alimento precisa de mais sal do que outros para dar um bom sabor. Assim também em relação à luz. Tem gente que, todos nós, nos sentimos mais confortáveis com uma determinada quantia de luz. Por exemplo, para ler, que quantidade de luz nós precisamos. Para descansar os nossos olhos, qual a quantidade de luz, Qual é a distância que nós precisamos estar, por exemplo, de um objeto iluminado, tipo uma tela de celular ou uma televisão, uma tela de cinema? Qual é a distância mais apropriada, mais agradável para os nossos olhos? E assim o cristão ele precisa saber qual é a distância que nós temos que ter das pessoas. Isso deve ser algo natural. Mas aquela pessoa ela não gosta de mim. Mas eu posso, através de Cristo, fazer com que ela possa gostar tanto de mim quanto de Deus. Querido, se aquela pessoa não gosta de você, você acha que ela vai gostar do Deus que você vai apresentar para ela? Não, claro que não, Então, cada um de nós tem a necessidade de buscar a luz de Deus de acordo com a sua necessidade, assim como o sabor que a sua vida tem gerado. Nós não podemos simplesmente ignorar o fato de sermos naturais, Nós não podemos ser artificial. Hoje nós vivemos numa grande ênfase, num grande apelo do artificial, Bronzeamento artificial, uma série de coisas, sabores artificiais dos alimentos, Então nós só não temos luz artificial, A luz ela precisa ainda ser essa luz gerada a partir de alguma fonte que nós temos. Ela precisa ser gerada. O sal também, ele precisa ser natural. Esses
sabores diferenciados de sal, ele não tem, não é bom para o nosso organismo, né? Então nós precisamos entender que assim como uma luz falsa, um sal falso é ruim, é prejudicial para o nosso corpo físico, nós também não podemos ser uma luz falsa na vida das pessoas. Jesus, ele diz que nós devemos ser a luz do mundo. Primeiro ele disse que ele é a luz do mundo, e quando, lá na frente, já próximo da sua crucificação, ele disse, nós somos a luz do mundo. E esse termo, nós somos a luz do mundo, na verdade, nós temos a luz do mundo. Na verdade, nós refratamos a luz do mundo. Né? Um exemplo disso, por exemplo, a lua, ela não tem luz própria, mas ela refrata a luz do sol. Ela parece, né, que aquela luz é dela, mas na verdade a luz é do sol. E assim nós também, como cristãos, precisamos refratar a luz de Cristo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está com a sua vida sem sentido, sem sabor. Tem gente vivendo em amargura, tem gente vivendo com o coração cheio de ódio. Por quê? Porque está faltando a luz de Cristo na sua vida para eles verem as coisas boas da vida. Está faltando nestas vidas o amor de Cristo para que elas tenham sentido na sua vida, para que elas vejam que elas têm valor. Às vezes as pessoas acham que não tem valor. Ah, porque eu não sou valorizado em casa, porque meu marido não me valoriza, porque minha esposa não me valoriza, porque meus filhos não me valorizam, porque meus pais não me valorizam, porque meu patrão não me valoriza, porque meus funcionários não valorizam o esforço que eu faço para pagar o salário de cada um deles. E às vezes nós vamos nos sentindo o patinho feio do lugar. As pessoas têm essa tendência quando as coisas não vão bem, quando elas não se sentem amadas, não se sentem acolhidas. E a naturalidade do cristão é levar as pessoas a serem acolhidas por Cristo, a levarem as pessoas a serem acolhidas na igreja, a serem acolhidas na família da fé. O ser humano não foi criado por Deus para viver sozinho. Todos nós precisamos da atenção do nosso próximo. Nós precisamos da atenção do nosso Deus. Todos nós temos um vazio existencial dentro de nós que precisa de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio existencial que existe em cada um de nós. E quanto maior a busca em coisas longe de Deus, mais esse espaço é criado dentro de nós. Então, de uma maneira natural, queridos, nós precisamos dar um bom testemunho. Então, de uma maneira natural, nós precisamos buscar ao Senhor. Não de forma artificial, porque quando eu busco Deus somente quando eu preciso, isso é artificial, isso não é natural, isso é necessidade. Então, quando eu busco a Deus na necessidade, eu não estou sendo natural. Quando eu levo a apresentar, a falar de Jesus na necessidade, eu não estou sendo natural. Então, tem sentido falta de ser natural? Você tem sentido que a sua vida tem sido meio artificial em relação à sua fé, em relação à presença de Deus? Então, busca o Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Então, queridos, queridas, sem dúvida, hoje nós temos grandes necessidades de testemunho cristão na sociedade que nós vivemos. Vivemos uma pandemia de mau testemunho. Vivemos uma enxurrada de maus testemunhos aí, pelas mídias sociais, pela nossa sociedade afora. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus nos deixou duas ferramentas que precisam estar presentes na vida do cristão, para dar cor e sabor, né? Nós podemos concluir que o testemunhar a vida cristã, ela precisa ser como o sal e a luz. Testemunhar é trazer cor à vida e alegria proporcionada pela luz de Jesus que vence as trevas desse mundo. E testemunhar é ter uma vida saborosa, cheia de prazer e que alimenta, salgando tudo que é sem gosto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Isso significa que ele não era assim, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, um bom sabor na minha vida, se minha vida foi salgado pela presença do Espírito Santo, do amor de Deus, então eu sei que eu posso viver contente apesar das circunstâncias. Eu também preciso entender que testemunhar é trazer cor e vida, né, à vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é a luz que vence as trevas. Então Jesus, Ele é a luz que vence as trevas e nós precisamos testemunhar essa luz. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu quero, antes de terminar o culto, né, abrir o espaço para que você possa também ofertar e dizimar conosco, né? Você não tem ido à igreja, mas você pode contribuir para que haja um mantimento na casa do Senhor, para que nós possamos continuar honrando os compromissos que a casa do Senhor tem assumido, né? Então você pode estar levando até a casa do Senhor ou estar pedindo, né, a conta, e nós estaremos enviando para você, para que você possa fazer a transferência para a conta, né? Então, se você já determinou o valor, seja colocando aí na tua mão, segurando, e vamos orar, né? Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de saber que o Senhor está nos proporcionando contribuir com a tua casa. Mesmo nesses dias de dificuldades, de isolamento social, nós podemos continuar honrando os compromissos que nós precisamos assumir com a tua casa, de que é contribuir para que não falte o alimento na tua casa, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar, consagrar e multiplicar as ofertas e os dízimos que os teus filhos, pela fé, estão ofertando ao Senhor nesta hora. Pai querido, que o Senhor possa estar multiplicando esses valores e também abençoando as vidas que irão manusear esses valores. Nós oramos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Também nós queremos agradecer a todos que nos assistem, né? Todas as crianças, as famílias que têm se reunido ao redor, né, da televisão, ao redor do seu celular, para estarem como família recebendo a palavra do Senhor, né? Independente do lugar que você está, o nosso abraço, né? Você é importante para nós, você é importante para o Senhor. E não se esqueça de testemunhar sempre, né? Quero orar encerrando o culto, e eu quero colocar mais uma vez diante de você. Se você lembrou de alguém que precisa de um milagre na vida dele, se você precisa de um milagre na sua vida, coloque agora diante do Senhor em pensamento e ore comigo, vamos juntos interceder sobre esse pedido. A palavra do Senhor diz que quando dois ou mais concordam com um pedido que está sendo feito, o Senhor ouve dos céus e o Senhor atende. Então, esteja também concordando com o pedido das outras pessoas que você não está vendo, mas que também estão assistindo juntamente com você nesta hora. E ao concordar com ele, você estará dizendo amém, né? Você está dizendo que assim seja. Você estará em concordância, né? Somando as nossas orações para que o Senhor possa atender o nosso pedido. Pai querido, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, para que em Teu nome nós possamos ser mais do que vencedores. Pai querido, nós colocamos também agora pessoas queridas, pessoas que estão precisando de um milagre. Pai, nós lembramos dos Seus nomes, nós lembramos de algumas situações e pedimos que o Senhor possa estar movendo céus e terra para que esse pedido possa se concretizar, para que esse milagre aconteça na vida dessas pessoas. Pai querido, nós também em nossas vidas temos muitos pedidos, muitas necessidades que nós colocamos agora diante do Senhor. Pai querido, mova também céus e terra e permita o milagre acontecer na nossa vida. Permita, Pai querido, nós podermos com alegria poder dizer que o Senhor fez mais coisas para a nossa vida, que nós estávamos aflitos e o Senhor ouviu a nossa necessidade. Estávamos em grande dificuldade e o Senhor nos atendeu. Pai querido, isso com certeza irá contribuir para o nosso testemunho
e nós queremos também abrir os nossos lábios e falar daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Pai querido, nos dê uma semana de vitórias, que os dias que se seguem, Pai, sejam dias melhores, que sejam dias mais agradáveis, que sejam dias em que a presença do amor do Senhor seja manifesta através da luz que veio ao mundo para apagar as trevas, nos iluminar, nos retirar das trevas e mostrar um caminho aonde o Senhor tem a direção para cada um de nós. Pai querido, ajuda-nos a ser luz e sal para aqueles que têm necessidades, para aqueles que estão precisando nesse momento. Ajuda-nos a ser sal e luz para que a nossa família possa viver em paz, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o quão bom e quão maravilhoso é o Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a nossa semana em nome de Jesus. Amém. Que a luz de Cristo possa retirar qualquer trevas que possa haver na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Como um preço pago por nós. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em sua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Creio que Ele está aqui no meio de nós, com poder para nos curar e seu grande perdão. Eu creio em ti, Jesus, creio que tu és Filho de Deus, creio em tua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Creio que estás aqui no meio de nós, com poder para nos curar e teu grande perdão. Creio que estás aqui no meio de nós, com poder para nos curar e teu grande perdão. Eu creio em ti, Jesus.
Estás aqui, Senhor, no meio de nós, com poder para nos curar, poder para curar, e teu grande perdão, com poder para nos curar, poder para